E aí, pessoal? Prontos para mais uma aventura literária. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Dostoiévski. Ah, Dostoiévski. Que é isso aí. E vamos desvendar os mistérios de uma das suas obras-primas. Os Irmãos Karamazov. Que legal! Parece que vocês querem entender por que esse livro é tão falado até hoje, né? O que o torna tão poderoso e relevante. É verdade. É isso que vamos descobrir. A gente vai mergulhar nos temas, nos personagens e nas reflexões que fazem desse livro uma obra-prima da literatura. É como se a gente fizesse uma viagem pela mente de Dostoiévski, né? Exatamente. E para começar essa viagem, a gente precisa entender um pouco do contexto, né? Quem foi Dostoiévski e o que rolava na Rússia daquela época. Boa pergunta. Dostoiévski foi um cara que viveu intensamente as contradições do seu tempo. Interessante. Imagina só a Rússia do século XIX. Uma sociedade em plena transformação, dividida entre a fé religiosa e o crescimento do materialismo e do racionalismo. Nossa, que conflito, hein? Pois é. E todas essas tensões se refletem na obra de Dostoiévski. Legal! Então, os Irmãos Karamazov é quase um reflexo dessa época, né? Totalmente. É como se ele pegasse todas essas questões e colocasse num liquidificador. Um liquidificador. É. Pra criar uma história que te prende do início ao fim. Gostei da analogia. Me fala uma coisa, por onde a gente começa a desvendar esse liquidificador de ideias. Pelo que eu vi, o livro já começa com um crime brutal. Um parricídio. É verdade. Um gancho de tanto. Que forte, né? Mas qual o papel desse crime na história? Não. É só um jeito de te prender o leitor ou tem algo mais profundo? Olha, eu acho que o parricídio é muito mais que um simples plot twist. É como se Dostoiévski jogasse uma bomba no centro da narrativa e usasse a explosão para investigar a fundo a natureza humana. Faz sentido. Tipo, usar o crime para explorar as motivações e os dilemas dos personagens. Isso. A partir desse crime hediondo, ele disseca a complexidade da moral, as consequências das escolhas, o peso das ideias. Nossa. E que profundidade. Quer dizer, arrepiar, né? E, falando em personagens, tem um que me chamou a atenção aqui. Ivan Karamazov, um niilista. O Ivan... Me explica melhor esse cara, quem ele é e o que significa ser niilista no contexto da história. Ivan é aquele tipo de personagem que te faz questionar tudo, sabe? Sei. Ele é a encarnação do niilismo, uma filosofia que coloca em xeque a existência de qualquer sentido objetivo na vida. Caramba, e como isso se manifesta na vida dele? Para falar assim, a Deus está morto, tudo é permitido. Pesado. E isso leva para um abismo de desesperança e revolta. É de arrepiar, né? Mas como esse niilismo se manifesta na vida dele? Tipo, nos seus relacionamentos com os irmãos. É importante entender que o niilismo de Ivan é mais uma tortura mental do que incentivação. Ele não é um vilão caricato, mas sim um intelectual atormentado pela falta de sentido da existência. E essa angústia se reflete nos conflitos com os irmãos, cada um representando uma visão de mundo diferente. Parece que cada irmão é uma peça nesse quebra-cabeça filosófico que Dostoiévski está montando. É uma ótima maneira de ver. Você falou que eles representam visões de mundos diferentes. E aqui no material eu vi que temas como fé, racionalismo e até violência são explorados. Sim. Como esses temas se conectam com a história dos irmãos e com o assassinato do pai. Aí que a genialidade de Dostoiévski entra em cena. Ele usa os irmãos Karamazov como símbolos de diferentes respostas aos dilemas da época. Interessante. Cada irmão com perspectiva. Exato. Por exemplo, Alyosha representa a fé inabalável. A fé? Enquanto Dmitri é o cara passional dominado pelos desejos. Bem diferentes, então. Totalmente. No meio disso tudo, a sombra do parricídio para como um questionamento. Qual dessas visões de mundo leva à salvação e qual leva à destruição? Nossa, que denso. Parece que Dostoiévski coloca a gente para pensar, hein? Sem dúvida. E como ele faz isso na prática? Ele usa muitos diálogos, longas reflexões filosóficas. Como ele constrói a narrativa. Dostoiévski é mestre em criar uma teia de diálogos e reflexões que te prendem do início ao fim. Ele te coloca dentro da mente dos personagens, te faz sentir seus dilemas, suas dúvidas, suas contradições. Deve ser incrível. E a partir dessas interações, ele vai tecendo um panorama da Rússia da época das crises existenciais, dos debates morais e filosóficos. Nossa, já deu para sentir a intensidade da coisa. E como esses diálogos e reflexões se conectam com o crime e com o assassinato do pai? Ótima pergunta.
A investigação do crime é o fio condutor da narrativa. Mas a cada passo a gente é confrontado com as diferentes perspectivas dos irmãos, com suas justificativas, suas culpas. É como se cada um tivesse um pedaço da verdade. Exato. E à medida que a trama avança, fica claro que o verdadeiro mistério não é quem matou o pai. E qual então? Mas sim o que o levou a ser assassinado, que ideias e conflitos culminaram nesse ato brutal. Nossa, que intrigante. E aí, o que você acha? Quem será o culpado? Ou melhor, será que existe um único culpado nessa história? Aí está a beleza da obra de Dostoiévski, ele não te entrega respostas prontas. É verdade. Ele te leva a questionar, a duvidar, a construir suas próprias interpretações. E isso que é legal, né? Com certeza. Essa jornada é muito mais instigante do que simplesmente descobrir quem cometeu o crime. Concordo. Fiquei ainda mais curiosa para mergulhar a fundo nesse universo. Mas antes de prosseguirmos, acho que é importante a gente aterrissar um pouco e entender por que essa história escrita há tanto tempo ainda nos fascina tanto. Verdade. Por que os irmãos Karamazov continuam tão relevantes no século XXI? Acho que é porque os dilemas que Dostoiévski expõe são atemporais. Atemporais. A luta entre fé e razão, a busca por significado em um mundo caótico, a complexidade da moralidade humana. Nossa, é verdade. São questões que a gente ainda se pergunta hoje em dia. Exatamente. São questões que continuam a nos assombrar, que ecoam em nossos próprios conflitos, em nossas crises existenciais. E como você acha que os irmãos Karamazov podem nos ajudar a lidar com esses dilemas? Ele oferece respostas ou apenas nos joga mais perguntas? Dostoiévski não é do tipo que dá respostas fáceis. Ele é um mestre em cutucar a ferida, em nos fazer pensar, em nos confrontar com a complexidade da vida. Ele não alivia a barra, né? Mas, ao invés de nos deixar paralisados pela angústia, ele nos convida a buscar nossas próprias respostas, a construir nosso próprio sentido em meio ao caos. Parece que Dostoiévski nos coloca para pensar de verdade, né? Ele coloca o dedo na ferida e nos faz encarar a realidade de frente. Exatamente. Mas acho que é isso que torna a obra dele tão poderosa e atemporal. Sem dúvida. E para você que está nos ouvindo e ficou instigado a desvendar os mistérios de Os Irmãos Karamazov, prepare-se para uma jornada intensa, cheia de reviravoltas, reflexões profundas e personagens inesquecíveis. Uma verdadeira imersão na alma humana. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Ok. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar ainda mais nos temas e personagens de Os Irmãos Karamazov, explorando trechos específicos da obra e desvendando os mistérios que envolvem o assassinato do pai. Legal. Fique ligada. Até a próxima. Tchau! Prontos para continuar nossa imersão no mundo de Os Irmãos Karamazov. Com certeza. Na última parte, a gente situou a obra de Dostoiévski no contexto da Rússia do século XIX, né? Isso. Com todas aquelas tensões entre fé e razão, tradição e modernidade. Exato. E claro, apresentamos o crime que serve de gatilho para a trama, para o parricídio. Verdade. E a gente também começou a desvendar a complexidade dos personagens, principalmente o Ivan, com seu niilismo radical. O Ivan. Um personagem tanto. Me lembro que você falou que cada irmão representa uma resposta diferente aos dilemas da época. Fiquei curiosa para saber mais sobre os outros irmãos, como Dmitri e o Alyosha. Sim. Como as visões de mundo deles se chocam com o niilismo de Ivan. Boa pergunta. É como se cada irmão fosse um caminho diferente diante do abismo que Ivan enxerga, sabe? Sei. Dmitri, por exemplo, é pura paixão, impulso, desejo. Ele representa a força da natureza humana que muitas vezes entra em conflito com a razão e a moral. Entendi. E como essa paixão desenfreada do Dmitri se conecta com a trama? Dmitri é o oposto de Ivan. Ele age antes de pensar. Entendi. E essa impulsividade o coloca em rota de colisão com o pai. Por causa de dinheiro, ciúme e uma série de fatores. Nossa. Então, quando o parricídio acontece, adivinha quem se torna o principal suspeito? Dmitri faz sentido com esse temperamento explosivo. É ele mesmo. Mas e o Alyosha, como ele se encaixa nessa história? Você mencionou que ele representa a fé inabalável. Sim. Seria ele o contraponto perfeito ao niilismo de Ivan. Exatamente. Alyosha é a luz no meio da escuridão. Enquanto o Ivan se desespera com a falta de sentido da vida, Alyosha encontra na fé um refúgio, um alicerce moral. Que interessante. Ele acredita no poder do amor, da compaixão, do perdão, mesmo diante da tragédia. Nossa, que contraste interessante. É como se Dostoiévski estivesse nos mostrando os dois lados da moeda, né? A fé que consola e a razão que atormenta. Tem isso. Mas como essas visões de mundo tão diferentes se manifestam na prática? Como os irmãos interagem entre si, como eles reagem ao crime? Imagina o caldeirão de emoções que essa família se torna depois do assassinato do pai. Dado esse intenso. Dmitri, impulsivo e com motivos para odiar o pai, é consumido pela culpa mesmo que não seja o verdadeiro culpado.
Tadinho. Alyosha, movido pela compaixão, tenta ampará-lo, enquanto Ivan mergulha ainda mais no abismo do niilismo. Eita. Atormentado pela ideia de que suas próprias ideias possam ter de alguma forma influenciado o crime. É como se a culpa, a dúvida ou o remorso se espalhassem por todos os cantos daquela casa, contaminando cada irmão de um jeito diferente. É uma ótima maneira de ver. Mas e Dostoiévski, como ele conduz o leitor por esse labirinto de emoções? Ele entrega as respostas de bandeja ou nos deixa tateando no escuro, blocando nossas próprias interpretações. Dostoiévski é o mestre em nos provocar e nos fazer questionar e nos levar a pensar por nós mesmos. Ele não simplifica as coisas, não oferece soluções fáceis. Através de diálogos densos, cheios de subtexto, ele nos coloca frente a frente com a complexidade dos personagens, com as contradições da alma humana. Então a gente, como leitores, somos quase detetives nesse processo, né? Tentando juntar as peças do quebra-cabeça, analisando as pistas que ele vai espalhando pelo caminho. Exatamente. Mas me fala uma coisa, tem algum trecho específico da obra que você considera fundamental para entendermos essa teia de relações, essa luta entre fé e razão? Sem dúvida, um dos momentos mais marcantes do livro é a parábola do Grande Inquisidor. A parábola do Grande Inquisidor. É, contada por Ivana Alyosha. Nossa, que interessante. É um texto denso, cheio de simbolismo, mas que resume de forma brilhante a crítica de Dostoiévski à religião institucionalizada e ao autoritarismo. Uau, só pelo nome já dá para imaginar a intensidade da coisa. É bem forte. Né? E o que acontece nessa parábola? Quem é esse grande inquisidor? E qual a mensagem que Dostoiévski quer transmitir? Imagina a seguinte cena. Jesus volta à Terra na época da Inquisição Espanhola. Caramba. Ele cura doentes, realiza milagres e atrai uma multidão. Nossa. Mas logo é preso pelo Grande Inquisidor, que o acusa de ter oferecido à humanidade um fardo muito pesado. A liberdade. E reviravolta. E o que o Inquisidor propõe em vez da liberdade? Ele argumenta que a maioria das pessoas não consegue lidar com a liberdade, com o peso das escolhas, com a responsabilidade por seus atos. Segundo ele, a igreja, ao oferecer dogma e obediência cega, na verdade, está libertando as pessoas de um fardo que elas não conseguem suportar. Caramba, que provocação. É como se o Inquisidor estivesse defendendo a tirania em nome da compaixão, né? É uma ótima análise. E como Jesus reage a essa acusação? Em vez de argumentar, Jesus simplesmente beija o inquisidor em silêncio. Que forte. E esse beijo cheio de significado é aberto a múltiplas interpretações. Nossa. Seria um ato de perdão, de resignação. De desafio. Dostoiévski, mais uma vez, nos deixa sem respostas fáceis. Parece que ele adora nos cutucar para pensarmos por conta própria, né? Mas me explica uma coisa, qual a relação dessa parábola com a trama principal, com o assassinato do pai, com os dilemas dos irmãos? Ah, Rick, é a genialidade de Dostoiévski que se revela mais uma vez. A parábola do Grande Inquisidor funciona como uma chave de leitura para toda a obra. Ela nos leva a questionar a natureza da liberdade, o papel da religião, a busca por significado em um mundo aparentemente sem sentido. Nossa, é muita coisa para processar. Mas acho que a gente está começando a desvendar os fios dessa teia complexa que Dostoiévski criou. E para você que está nos acompanhando nessa jornada, prepare-se para mais reviravoltas, reflexões e emoções intensas. Verdade. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar ainda mais a fundo os temas e personagens de Os Irmãos Karamazov, até chegarmos ao desfecho dessa história que te prende do início ao fim. Nossa, quanta coisa a gente já viu sobre os Irmãos Karamazov, né? É verdade, passamos por tanta coisa. A gente mergulhou no contexto histórico da Rússia do século XIX. Explorou a complexidade dos personagens com suas diferentes visões de mundo. É cada irmão com um jeito de encarar a vida, né? E até se aventurou na parábola do Grande Inquisidor, com toda aquela crítica ao autoritarismo. Que parábola, hein? Deixou a gente pensando. Mas agora a gente precisa se concentrar no mistério central da trama. Verdade. O assassinato do pai. Vamos entender como esse crime impacta cada um dos irmãos. Lembrando que o Dmitri é o principal suspeito. É o mais impulsivo, né? O Alyosha busca com Suvanov, na fé. Sempre buscando a paz. E o Ivan se debate com a culpa de ter influenciado o crime com suas ideias. O Ivan tá sofrendo com isso. E aí, como Dostoiévski conduz essa investigação? Olha, ele usa o crime como um catalisador para explorar a alma humana. Interessante. Ele não tá tão preocupado em desvendar o mistério policial, mas sim em mostrar as contradições da moral, a luta entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. Como se o crime fosse um espelho que reflete as falhas e os desejos ocultos de cada personagem. Exato. E aí a gente se pergunta, existe realmente um culpado? Ou todos nós somos de alguma forma responsáveis pelas tragédias que nos cercam? Boa pergunta. E Dostoiévski não simplifica as coisas.
Ele mostra como as ideias, as crenças, as paixões podem levar a atos extremos. Nossa, é verdade. E como a culpa corrói a alma mesmo de quem não cometeu o crime. Que desso. É de arrepiar, né? E como essa culpa se manifesta na vida dos irmãos? Cada um lida com a culpa à sua maneira. Aham. O Dmitri se declara inocente, mas é atormentado pela possibilidade de ter desejado a morte do pai. Nossa, que sofrimento. O Alyosha, com sua fé inabalável, busca o perdão e tenta confortar os irmãos. O Alyosha é um anjo. É um personagem inspirador. E o Ivan, como ele reage à tragédia. O Ivan é o que mais sofre. Tadinho. Ele se vê como mentor intelectual do assassino. Caramba. E essa culpa leva a um colapso mental, a um delírio. Que horror. Mas e o julgamento do Dmitri? Como Dostoiévski retrata esse momento? O julgamento é um dos pontos altos do livro. É. Dostoiévski usa o julgamento para criticar a justiça e a hipocrisia da sociedade. Nossa, que forte. Ele mostra as falhas, o processo, as manipulações, as mentiras. Então, mesmo diante da lei, a verdade permanece um enigma. E apesar das evidências, Dmitri é condenado. Condenado, mesmo sendo inocente. A justiça humana falha, mas Dostoiévski nos deixa com a esperança de uma justiça divina, de uma redenção que está além das leis dos homens. Que final impactante. Parece que Dostoiévski nos diz que a busca por redenção, por perdão, por um sentido para a vida. Essa sim é a verdadeira batalha. É isso aí. Os Irmãos Karamazov é uma obra que te faz pensar, te faz questionar, te faz buscar a sua própria verdade. Sem dúvida, uma obra-prima. E essa foi nossa viagem pelo mundo de Os Irmãos Karamazov. Espero que tenham gostado. A gente desvendou mistérios, explorou a alma humana, se emocionou com os dramas dos personagens. É intenso, né? E a gente espera que você tenha saído daqui com mais perguntas do que respostas. Porque é isso que Dostoiévski faz. Ele nos provoca, nos desafia, nos faz pensar. E para quem quiser mergulhar ainda mais nesse universo, o link para o livro está na descrição do vídeo. Boa leitura! E assim chegamos ao fim de mais uma Odisseia Textual. Até a próxima!